Olá, pessoal, boa tarde. O pessoal tá chegando ainda, convidei algumas pessoas. Hoje eu vim fazer uma live sobre ortodontia, algumas informações importantes sobre ortodontia. É, Dúvidas, se vocês tiverem, quiser deixar aí no comentário, logo depois, se não na live, eu respondo depois, tá bom, pessoal? Vou estar convidando a Fabiana Ripke logo, logo. Já vou convidá-la para entrar na live. E lembrando, pessoal, que essas informações são tão importantes, às vezes passa despercebido, mas é questão de saúde, né? Você prestar atenção quando usar aparelho, por que usar aparelho, qual o momento de terminar o tratamento, essas informações vai ser falada, tá bom? E olá, Fabiana, tudo Oi, bem? boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Fabiana. Vamos lá. Posso começar as perguntas? Já deu? Pode sim. Então, vamos lá. Doutora, a gente vai falar hoje sobre aparelho ortodôntico. E qual o tempo mínimo que uma pessoa deve ficar com aparelho ortodôntico? Tem um tempo mínimo? Ou é muito relativo isso? Tá. Interessante essa pergunta. É assim, da seguinte forma: depende de cada caso. Se o tratamento exigir que seja mínimo, o mínimo seria um ano de tratamento. A gente realiza um ano de tratamento, é de acordo com como que está a mordida, como está a oclusal, né, que é a forma do encaixe dentário de superior e inferior. Como os dentes estão apinhados ou não. Às vezes a gente tem que tratar somente algum dente que está separadinho, que a gente chama de diastema, não tem nenhuma ausência dentária, tratamento bem simples, né? Somente um dente girado. Aí, algumas vezes tem tratamento que dura um ano, sim, tá, Fabiana? E também depende do organismo da pessoa, se a pessoa toma medicamento ou não, essas informações é importante também. Quando vai ao cirurgião dentista, ao ortodontista, um especialista médico, qualquer área, sempre é importante falar o tipo de medicamento se toma. Se não toma, não tem o que falar, né? Mas é importante que isso interfere no tratamento, tá bom? Então, tem sim tratamentos mínimos, de tempo mínimo de um ano. Se tiver cooperação do paciente, se não tiver tomando nenhum medicamento que atrapalhe na evolução do tratamento. E cada caso, nesse caso for simples, pode sim demorar um ano, tá? Aí logo após que faz o tratamento ortodôntico, que é a movimentação com os fios, as peças, né? Passa-se para contenção, que é um aparelhinho móvel que a pessoa vai usar para conter o que foi feito. Aí esse aparelhinho usa de 6 meses a um ano também, tá bom? Entendi. E tempo máximo para a pessoa utilizar o aparelho? Tem um tempo máximo? E se depende Tem. também, porque às vezes a pessoa falta na sessão, tudo. Como que é essa questão do tempo máximo? Então, o tempo de tratamento tem a ver também com as faltas, a ausência do paciente. Se tem dentes faltando, por exemplo, o paciente ele tem um dente faltando aqui, logo após aqui. E essa movimentação precisa ser lenta. Eu vou fechar esse espaço ou eu vou pôr um implante? Qual vai ser o planejamento que eu vou fazer aí? Se eu for fechar um espaço, demora um pouco, que são milímetros por mês, né? Agora, se eu for abrir um espacinho para o implante, aí já é outra coisa. Então, cada caso de paciente é planejado e estudado e feito da melhor maneira possível. Então, geralmente, se tem um espaço a se fechar, é de 3 anos, dependendo do tamanho do espaço. Se é um dentinho pequeno desse, uns 2 anos. Agora, se é um dente maior, um molar, um molar que é o dente de trás, que é o dente maiorzinho, mais bojudo, depende também da idade do paciente. Voltando àquele assunto que eu falei atrás agora,
se o paciente toma medicamento, como que é o organismo do paciente. Então, leva-se de 3 anos a 4 anos, tem tratamentos que levam esse tempo, tá? 3 a 4 anos para ser executado. E se é um paciente criança, por exemplo, começou a usar um disjuntor, né? Para expandir a base óssea. E expandiu a base óssea, os dentinhos nasceram no lugar, aí precisa esperar uns 3 meses para olhar esse aparelhinho, o paciente tem 9 anos, vamos supor. Logo após 3, 4 meses, a gente faz a colagem nos bractes. Então, esse paciente já ficou mais ou menos 1 ano com aquele expansor. Aí leva-se mais 1 ano e meio, mais ou menos, para fazer o alinhamento e o nivelamento dos dentinhos desse paciente. Então, daria de 2 a 3 anos. Então, depende de cada caso. Criança, adulto, se tem ausência de dente, se toma medicamento, se tem falta de vitamina D, se tem excesso de vitamina D, todas essas coisas podem interferir ou não em um tratamento, tá? Aí o paciente já chega, doutora, quanto tempo vou passar aqui de tratamento? A gente não consegue falar exatamente assim de imediato quanto tempo levaria, porque depende da saúde do paciente e da cooperação. Mas conforme as consultas vai se passando, aí sim a gente consegue dar uma posição de quanto tempo levaria o tratamento, tá? Entendi. E os tipos de aparelho? Quais são os tipos? Depende de paciente para paciente. A pessoa pode escolher o aparelho que ela quer usar. É uma vitrine, chega lá e escolhe qual é mais bonito. Como que é essa questão de escolher o aparelho? Então, essa parte de escolher o aparelho é interessante. Se a pessoa for usar aparelho fixo, que é o ortodôntico, que é colado as peças no dente, ela pode escolher sim. Varia os valores e o tipo de aparelho. Tem o de porcelana, que são aqueles branquinhos, bem clarinhos, né? Que é a pessoa mais reservada, preferiria esse de porcelana. Tem os brackets, que é de metal, né? Que é aqueles que já a amostra, assim, qualquer pessoa visualiza. O de porcelana não visualiza tão facilmente. E tem também aquelas plaquinhas, chamada Invisalign, que é umas plaquinhas que coloca e elas são incolor. Então, varia do valor, do tipo de tratamento. Por exemplo, tem pessoas que não podem usar a plaquinha, porque se ela tiver muita ausência dentária, eu tenho uma falta de dente aqui, uma falta de dente aqui do lado. E com isso, não tem como usar a plaquinha. Ela vai ter que usar o aparelho de metal ou de porcelana, tá? Então, varia também como que tá a situação da boca do paciente. Aí existe, como você perguntou, Invisalign, a plaquinha, né? Invisalign seria a marca, tá? Tem os aparelhos em plaquinhas, tem os aparelhos de metal e tem os aparelhos de porcelana. Pode escolher sim, de acordo com o tratamento. O ortodontista vai falar se pode ou não e vai falar os valores também que varia de acordo com o tipo de aparelho, tá? Não, perfeito. E como funciona a questão da manutenção do aparelho? Sim, ótimo, ótima pergunta. As manutenções são feitas. Se for criança, uma vez na semana, a cada 15 dias, varia o que está fazendo com a criança. Adulto é sempre uma vez ao mês. No começo da montagem do aparelho, o paciente tende a ir à clínica umas 2, 3 vezes ao mês. Logo depois que faz toda a montagem superior e inferior, geralmente ele vai em uma vez ao mês ou a cada 45 dias. Se o paciente tiver perda óssea, que é aquele dente que está mais sensível, que não pode fazer uma força muito brusca, às vezes a gente até exige que ele vá de 45 a 45 dias. Depende de cada caso de paciente também, da saúde dental, né? Se não tiver força, se não tiver saúde para fazer uma movimentação mensal, a gente amplia um pouquinho para poder fazer a movimentação, acontecer dos dentes se afirmar de novo, né? Fazer uma recuperação, e aí sim a gente volta de novo a marcar esse paciente. Então tem de 30 dias os adultos, tá? E tem 60 dias também. Criança de 7 dias, 15 dias, depende do que a gente vai fazer com aquele tratamento e o paciente vai saber as datas que ele vai precisar vir. Precisa muito, Fabiana, da cooperação do paciente para ter um bom início de tratamento e uma boa finalização. Então, tem que trabalhar junto, o paciente e o profissional, tá?
Eu achava que era sempre um mês. Eu não sabia que tinha Não, uma semana, sim. sempre um mês. E se o paciente faltar muito, não for, o que acontece? Então, geralmente, quando na ortodontia, a gente tem um contrato. Esse contrato explica as datas também, que é cobrado as mensalidades mensais, né? Porque foi feito um planejamento, o especialista ele estudou, né? Então a gente nunca inicia um tratamento e a pessoa só vai pagar naquele mês. Não, ela vai ter que pagar mensalmente. Se ela faltar, vai atrasar o tratamento dela, ela vai acabar pagando um valor a mais, mesmo que ela negociar com o dentista, ela vai pagar um pouquinho a mais, porque ela não foi na consulta e ainda precisou pagar, tá bom? Ah, ah, é isso, né? Respondi a pergunta. Com relação ao tempo do tratamento, a pessoa começou a faltar e você não tem mais controle, você não sabe mais quando que vai, quando que o tratamento vai. Você não tem mais nenhum controle sobre o tratamento, né? Se a pessoa não ir, ela tem que ter disciplina e tem que ir sempre para que você possa ter, né? Dar continuidade no tratamento, né? Até conseguir finalizar e tiver tudo ok com os dentes do paciente, né? Não adianta. Se o paciente ficar faltando, não tem como garantir nada. Sim, se o paciente, quanto mais o paciente faltar, ele vai pagar mais, vai demorar mais no tratamento. E não é que a gente perde o controle, é que o aparelho vai estar na boca sem ter nenhuma ação. Porque o fio, ele tem a durabilidade de 1 a 2 meses, dependendo do fio. Se a gente faz um procedimento, uma dobra no fio, por exemplo, eu quero afastar mais esse dentinho, aí eu faço uma dobra, uma dobra nesse fio. Então, esse fio tende a durar de 1 a 2 meses. Se o paciente não vai na consulta, o fio vai perder a validade também, como tudo perde. Tudo vai perder a força, o paciente vai estar lá com o aparelho na boca sem finalidade nenhuma. A gente, o profissional, nunca vai perder o controle. A gente vai voltar, iniciar de novo o que está sendo feito. Porque se o paciente não coopera, não vai nas consultas, quebra as peças. Então, o tratamento praticamente não vai saber quando é o fim, né? Porque ele não vai na consulta, ele não tem responsabilidade, então tende a demorar mesmo devido às faltas do paciente. Então, tudo é cooperação do paciente, tá? Mas a gente nunca vai perder o controle, a gente sempre volta, vai lá, viu o que foi feito e dá continuidade. E tem contraindicação, por exemplo, tem alguém que não pode usar aparelho, alguém que tem algum problema de saúde, como que é essa questão da contraindicação? Ou não existe, todo mundo pode usar? Tá. Pacientes que tiver problema ósseo, né? Às vezes o paciente ele fumou a vida toda, ele tomou muito medicamento, ele teve uma doença ou tem uma doença sistêmica, crônica, né? Eu tenho diabetes e aquela diabetes é descontrolada. Então os dentes tendem a ficar com um problema de periodontite, problema lá aqui, na sustentação, né? Problema sério, né? Na sustentação do osso, com a perda óssea imensa. Então, esse paciente é contraindicado, porque não tem como fazer a movimentação óssea, né, dos dentes, né, ortodôntica, se não tiver osso. O osso é onde está a gengiva que segura os dentes. É a gengiva que é a proteção, que vai dar essa sustentação para o aparelho fazer uma movimentação correta. Não tendo isso, o paciente perde o dente. Não tem como fazer a movimentação se não haver uma força para ele se apoiar, né? O aparelho se apoiar no osso, entendeu? Que o osso está aqui na gengiva. Aqui é os dentes e aqui é o osso. Então, o osso precisa estar saudável, tá bom? Entendi. E logo depois que o paciente ele coloca o aparelho, principalmente no início, costuma doer. Eu já usei e costumava doer. Toda vez que fazia a manutenção, começava a doer. E o que pode ser feito? Tem que tomar analgésico? O que pode tomar nesse momento? O que pode fazer para aliviar essa dor? Tá, ok. Às vezes, um paciente que tem os dentes bem apinhados, que é aqueles dentes que estão um em cima do outro. Então, esses pacientes, assim, fora do arco, né? Um ali, outro aqui, parecendo uma escadinha, com elevação. Então, o paciente com esses tipos de dentes, assim, apinhado, tende a sentir um pouquinho mais de dor.
ou aquele paciente que tem uma leve perda óssea. Então, o que fazer quando chegar logo após a manutenção, que é aquele aperto que foi dado, aquele fio novo, aquela nova força, né? Que sempre inicia no começo do mês e vai até os 30 dias para ir diminuindo a força. Então, pode estar se fazendo, colocando gelo na boca, né? Fazer um bochechinho com pedrinhas de gelo, quebra o gelo, faz um bochechinho, porque o gelo, ele é como se fosse um analgésico natural. Então, ele ameniza aquela dor. Mas essa dorzinha, ela vai durar de 1 a 2 dias. Tende a recuperar, né, a essa perda que teve, que a gente perde e ganha o osso. Ah, doutora, mas eu vou ficar sem meu dente no final? Não, porque para fazer a movimentação, precisa fazer essa leve força. Por isso que o tratamento tende a demorar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque faz uma força. Então, o motivo da dor é esse, os dentes, imagina que é um cercado, estão amarrados, né? E a gente vai lá, troca o fio, passa o elastique, né? Que se chama de borrachinha, e faz aquela força e o paciente realmente vai sentir uma dorzinha. Pode estar tomando um dipirona. Sim, o dipirona, paracetamol, que a pessoa não tiver alergia, né? Um analgésico que a pessoa não tiver alergia. Porém, o que eu indico? Sempre um bochechinho com água gelada, tomar sorvete, com um gelinho na boca, fazer uma compressinha, que é legal, que ameniza esse desconforto, tá bom? Lembrando que é de 1 a 2 dias. Bom, a pasta de sorvete é muito boa. E tem algum risco para o paciente usar o aparelho? Qual o risco que o paciente corre de estar usando o aparelho? Olha, o paciente sendo monitorado mensalmente não tem risco nenhum, porque o ortodontista vai estar avaliando mensalmente o que ele pode pôr de força. Por exemplo, ele vai avaliar a escovação do paciente, a higiene, né, do paciente, ele vai ajudar o paciente a melhorar, se preciso, tá bom? Então, não tem risco se ele fizer as manutenções certinha com o dentista. Agora, se ele fica com aparelho na boca, não vai às consultas, vou daqui a 4 meses. Aí sim, pode haver risco. Mas se vai mensalmente, o especialista profissional, ele vai estar sempre de olho. A cada movimentação que o especialista fazer, ele vai estar de olho. Então, não há risco de fazer as manutenções da maneira correta, com um profissional sério de confiança de vocês, tá? Perfeito, doutora. Esclareceu bem as dúvidas. Eu já tirei todas as minhas dúvidas aqui que eu tinha. Muito esclarecedor. Se eu quiser falar mais alguma coisa para complementar esse assunto, pode falar. E lembrando, Fabiana, pessoal, que para poder colocar o aparelho, exige-se que faça uma documentação. Nessa documentação tem um raio-x mostrando o osso, as bases ósseas, né, do paciente, os dentes, como é que está a posição. Vem uns códigos, né, que a gente chama de análise da USP, de Richt, vários códigos explicando a posição óssea do paciente entre a maxila e a mandíbula, tá? Vem vários traçados lá mostrando de cada paciente o que a gente deve fazer de acordo com aquela documentação. Então, é muito importante, sempre, quando vai iniciar um tratamento ortodôntico, tem que ser um tratamento sério, com um profissional que seja um dentista de confiança, ou um dentista ou um especialista que seja habilitado, que tenha um curso, né, referente àquilo que está se fazendo, ou até mesmo uma habilidade com aquele tratamento, tá bom? Porque todos os dentistas, eles podem fazer, sim, um tratamento ortodôntico, só precisa ter ou algum curso ou habilidade referente ao que está fazendo, tá bom? Então, sempre procure um profissional que passe confiança para vocês, siga direitinho o risco, as consultas, não faltem, faça uma boa higienização, use fio dental, escove bem em cima das peças, né? Que é onde pode acumular sujeira, que a sujeira, ela serve como placas que também faz com que não há uma boa movimentação se tiver placa. Elas ficam como se fossem paredes atrapalhando a movimentação dentária, tá bom? E não, se vocês não, por exemplo, estou sem dinheiro, eu não vou mais no dentista, não fiquem com o aparelho na boca, isso não é bom. Acumula biofilme, que são as placas dentinárias que a gente faz alimentação, né, e acaba tendo mau cheiro, causando cárie, e às vezes até no futuro
uma gengivite, né? E às vezes até mesmo uma perca do dente, tá bom? Então, façam as coisas da maneira correta, com responsabilidade. Procurem um profissional que te passe confiança, que tudo vai bem, tá bom? Tempo de tratamento, como eu falei, varia de 1 ano a 4 anos, dependendo. Se for criança, um pouquinho mais. Que mexe com as bases ósseas, então tende a demorar um pouquinho mais. Ou então até mesmo quem tem doença sistêmica, às vezes também demora, que a movimentação é mais lenta, né? Uma doença crônica também. Pode ser que demore também um pouquinho mais, tá bom? Varia da saúde de cada paciente, tá bom, pessoal? Entendi. E se alguém tiver mais alguma dúvida, como faz para falar com você? Pode te mandar direct no Instagram? Pode me deixar aqui, ó, direct, pode deixar os comentários que eu vou responder, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu vou estudar e responder para vocês, tá? E eu vou procurar sempre estar fazendo as lives agora, vou só verificar direitinho se é semanalmente ou não, e eu vou avisar para vocês e vocês saberão o dia certo, ok? Tá ok. Obrigada, doutora, viu? Gostei muito da live, muito esclarecedora. Muitas coisas que eu não sabia, mesmo já tendo usado aparelho, muita coisa eu não sabia. Muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a doutora Alice, mandar um direct para ela, deixar um comentário, que ela vai, com certeza, ela vai responder. Sim. Obrigada, Fabiana. Até mais, pessoal. Obrigada. Compartilhem a live, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.